A Copa Verde começa nesse meio de semana e nesse vídeo eu vou trazer informações referentes aos participantes dessa edição de 2025, o formato de disputa, os chaveamentos também, o que a gente pode ter nas fases de quartas de final, na fase semifinal e na grande decisão, e também informações polêmicas sobre a vaga na Copa do Brasil de 2026 via Copa Verde. Vai ter ou não? Fica ligado no vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa Verde, para falar sobre o grande regional, um dos dois grandes regionais que a gente tem aqui no Brasil. Falei bastante durante esse início de ano sobre a Copa do Nordeste, vou seguir falando, mas também temos agora a Copa Verde, competição que reúne equipes da região Norte, o Centro-Oeste e também do estado do Espírito Santo. Já quero que você vá deixando aqui abaixo quem você acredita que deve ser o campeão dessa edição, para quem vai a sua torcida para essa edição de 2025. Vou trazer aqui algumas informações que eu retirei do próprio regulamento da Copa Verde e também de outros portais referentes a essa edição de 2025. Bora lá, começando falando sobre os participantes. A gente tem aqui informações básicas, né, que o torneio, o critério número 1 para participar da Copa Verde, ter obtido a primeira colocação no estadual da primeira divisão, e aí se tem esses estaduais aqui: Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, o Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Aqui a gente tem tradicionalmente isso, tá? O Espírito Santo ele recebia convite para jogar e terminou meio que virando uma tradição, entre aspas, ter uma equipe do Espírito Santo. Teremos duas nessa edição, na verdade, mas tem representantes do Espírito Santo mais uma vez na Copa Verde. Todas as federações da região Norte e também da região Centro-Oeste. O que quer dizer aqui? O campeão de cada uma dessas federações vai para a Copa Verde. Tem também aqui o critério 2, que é uma escolha da federação, que pode ser o vice-campeão do estadual e também, ou pode ser o campeão de uma seletiva. Existem alguns estaduais, na verdade algumas federações que tem o campeonato estadual, mas tem a Copa também do estadual, que é uma espécie de seletiva para a competição. Então são esses os dois primeiros critérios, e tem também aqui o critério 3, que é a partir do ranqueamento, os 4 melhores clubes posicionados no ranking nacional de clubes da CBF, filiados às federações participantes, excluídos os clubes já classificados do critério 1 ou 2. Então temos aqui o campeão estadual de cada federação, também temos uma segunda vaga que é a critério da federação, via seletiva ou via próprio estadual, e os 4 melhores ranqueados que terminaram sobrando dos 2 primeiros critérios. Falando sobre os participantes dessa edição de 2025, Independente Futebol Clube do Acre, tem também o Trem, Manaus, Ceilândia, Rio Branco, não é o Rio Branco do Acre, tá? Rio Branco do Espírito Santo. Tem também o Vila Nova, União Esporte do Mato Grosso, o Operário do Mato Grosso do Sul, Paysandu, o Gazin Porto Velho. Tem também o Grêmio Atlético Sampaio, o Atlético Clube, União Atlético Clube, a Associação Atlético Aparecidense lá de Goiás. Tem também Luverdense. Vamos ver o que Luverdense pode aprontar, hein? Luverdense já viveu bons momentos no futebol brasileiro. Vamos ver nesse regional. Remo está confirmado, Amazonas também confirmado, Capital, o Humaitá também tá, Vitória do Espírito Santo, Tocantinópolis, também tem o Goiás, Brasiliense, Águia de Marabá, do Pará, e tem também o São Raimundo. Falando brevemente sobre a forma de disputa, e antes de dar sequência, eu vou falar dos chaveamentos, e podemos ter clássicos já no início entre aspas, mas podemos ter clássicos já numa primeira parte do campeonato regional. Vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever aqui no canal para mais conteúdos como esse, e também compartilhar o link, isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal e faz com que eu traga ainda mais conteúdos para vocês. Mas falando sobre o sistema de disputa, teremos uma primeira fase e eu vou trazer esses confrontos. Primeira fase com 16 clubes distribuídos em 8 grupos, na verdade são 8 confrontos nessa primeira fase.
E temos a segunda fase com mais 8 confrontos. Só que o que acontece? Já temos 8 equipes aguardando aqui nessa segunda fase. E eu vou trazer nesse vídeo quais são. Terceira fase, quartas de final. E temos a semifinal e a grande decisão. O que acontece aqui nas duas primeiras fases? A gente tem jogo único, tá? Tanto na primeira como na segunda fase, jogo único. A partir da terceira fase, a gente tem uma condição, e em caso de empate nessas fases aqui, a gente tem os pênaltis. A partir da terceira fase, a gente tem a condição de jogos de ida e volta. Terceira fase, a semifinal e a grande decisão também. E aqui a gente trouxe até um recorte sobre as equipes que já estão aguardando na segunda fase, mas isso eu vou trazer de forma mais detalhada daqui a pouquinho, inclusive os possíveis confrontos. Do sistema de disputa, a gente tem aqui para a definição das partidas de volta na terceira, quarta e quinta fase na Copa Verde. Os critérios de aplicação são os seguintes: maior somatória de pontos ganhos em toda a competição. Então a gente tem aqui, para a definição dos mandantes dessas fases, uma melhor campanha que se tem em relação ao recorte das fases anteriores. Em caso de empate em pontos ganhos entre clubes ao final de cada fase, a Copa Verde, a gente tem aqui a condição de maior saldo de gols, a somatória do placar do jogo 1 e do jogo 2. E caso esse critério aqui seja empatado, vamos para os pênaltis. Partindo aqui para o chaveamento. E um ponto que não me agrada tanto assim, mas que a CBF terminou adotando a gente não pode ter, por exemplo, um Paysandu e um Remo na grande decisão. A gente não pode ter, por exemplo, um Goiás e Vila Nova na grande decisão da Copa Verde. Ela fez aqui, vou até puxar para vocês, um pouco de quem acompanha futebol americano entende isso daqui. A Conferência Norte, ou Bloco Norte, que eles chamam aqui, e o Bloco Centro-Oeste. Então é feita essa divisão para a definição dos lados, né, para a definição do chaveamento. Então a gente tem, e já trazendo para vocês a primeira fase, os jogos da primeira fase: Porto Velho e o Maitá. O vencedor de Porto Velho e o Maitá joga contra o Paysandu na fase 2. O Águia de Marabá jogando contra o Independência do Acre. E o vencedor daqui joga contra o Manaus. Tem também o São Raimundo contra o Trem, o vencedor joga contra o Remo. Tocantinópolis contra o Sampaio, o vencedor joga contra o Amazonas. E aí é feita a definição para saber a fase de quartas de final. Enfim, esse lado já tem o chaveamento para esse lado. Para esse lado daqui, fase 1, vitória do Espírito Santo contra Rio Branco do Espírito Santo, o vencedor pega o Goiás. União do Mato Grosso contra União de Tocantins, o vencedor pega a Aparecidense. Tem o Operário do Mato Grosso do Sul contra a Luverdense do Mato Grosso, o vencedor pega o Vila Nova. E tem também aqui o Ceilândia contra o Capital, o vencedor joga contra Brasiliense. E aí é feito o chaveamento. Repetindo, a gente não pode ter um Paysandu e Remo numa grande decisão dessa edição, não podemos ter um Goiás e Vila Nova, não podemos ter um Aparecidense e Goiás, enfim. Os clássicos a gente não tem na grande decisão, podemos ter numa semifinal, por exemplo, mas na grande decisão não. Falando sobre a polêmica vaga para a Copa do Brasil, no primeiro momento, até também para a Copa do Nordeste, teve um burburinho que talvez não teria aquela vaga direta para a terceira fase, mas a CBF não oficializou aquela declaração. E o fato oficial teremos a vaga para a Copa Verde, para a Copa do Brasil de 2026, via campeão da Copa Verde. Então, campeão do regional vai para a terceira fase da Copa do Brasil de 2026. E falando sobre premiação, não houve uma divulgação em relação à premiação desse ano. É claro que é muito distante do que se tem na Copa do Nordeste, pelo que a gente viu nas outras edições. De 2024, o campeão terminou embolsando 440 mil. Então tem essa premiação aqui,
Mas o fato é, o valor da Copa Verde é um regional que traz uma preparação para a sequência da temporada, para as grandes equipes, e principalmente a vaga na Copa do Brasil, que termina tendo essa manutenção. Sobre transmissão, eu ainda não consegui captar nenhum canal de transmissão para essa edição da Copa Verde. Assim que eu tiver essa informação, eu vou deixar aqui nos comentários se vai ter transmissão ou não. Talvez os clubes, próprios canais dos clubes, tenham o direito de transmitir a partida. Enfim, ainda não há uma informação sobre transmissão da Copa Verde. Deixa aqui o seu palpite, quem você acredita que deve ganhar essa edição de 2025, o que você está aguardando para o regional. Mais uma Copa Verde confirmada. Acredito que teremos bons confrontos. Vamos aguardar a sequência da competição. Vou estar trazendo atualizações sobre o regional. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Deixa o joinha também se curtiu o vídeo. E compartilha o link. Isso ajuda demais aqui ao crescimento do canal e faz com que eu traga ainda mais conteúdos para vocês. Vou ficando por aqui. Até a próxima.